Bom dia, amados, a paz de Cristo. Quero compartilhar com você, nesse devocional desta manhã, sobre os nossos erros. Todos nós cometemos erros. Todos nós erramos, acertamos. Todos nós falhamos, pecamos. E os nossos erros e os nossos acertos têm consequência. E muitas vezes essas consequências é o que é o mais difícil de estar digerindo, aceitando. Quando nós erramos, os nossos erros trazem consequências. Essas consequências muitas vezes nós não queremos admitir que foi a causa, foi os nossos próprios erros. E isso tem dificultado a nossa caminhada, a caminhada da nossa vida. É muito fácil nós nos isentar ou nos colocar à parte de uma culpa que foi nós mesmos que erramos. Preferimos achar que a culpa está no outro. Todas as vezes que nós preferimos achar o culpado sendo o outro, é um meio de nós escaparmos ou justificar a consequência daquilo que nós estamos colhendo. Ah, aconteceu isso por causa daquilo. Aconteceu aquilo outro por causa do fulano, por causa do Bertano, por causa de outras pessoas, seja esposa, pai, mãe, filhos, vizinhos, liderança ou qualquer pessoa. É muito fácil nós colocarmos a culpa no outro. E isso vai dificultando a nossa caminhada da vida. Isso vai gerando em nós essas justificativas, vai gerando em nós uma certa essa insensibilidade de reconhecimento dos próprios erros. Nos acostumamos a nos justificar colocando a culpa em outra pessoa. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, baseado no texto que eu vou fazer menção hoje, que está em Provérbios, muito conhecido, Provérbios 28, verso 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Por que será? Porque é uma justificativa que não justifica na verdade. Faz simplesmente que seja desviada a culpa, a própria culpa que carrega. Isso faz com que a trajetória da vida fique sempre muito mais difícil. Fica sempre muito mais complicado, porque as consequências não tem como não colher as consequências. Elas estão sempre aí, né, diante das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós vamos sempre colher. Não tem como plantar alface e querer colher couve. Não adianta. Né? Aquilo que plantou é o que vai colher. E me faz lembrar sempre daquela parábola que Jesus contou do filho pródigo. Estava muito bem na casa do pai, faz a sua escolha de sair da casa do pai, foi para uma terra longínqua, gasta todos os seus bens, e na hora que ele está numa situação muito ruim, ele reconhece que precisava voltar. Ele reconhece que precisava voltar e voltar para a casa do pai. Cabia muito bem uma palavra para ele: olha, não me faça apenas como um dos teus trabalhadores. Ele reconhece que estar na casa do pai era melhor até como trabalhador do que preferindo, não precisava nem ser filho, sendo apenas um trabalhador. Ele reconhece que ele cometeu erro e ele tinha que pagar as consequências dos seus próprios erros, das suas escolhas e decisões. É claro que todo mundo sabe a história, que retrata exatamente que o pai o recebeu e recebeu como filho. O que falta muitas vezes para nós termos uma caminhada
mais proveitosa, uma caminhada mais bem-sucedida, é reconhecer os nossos próprios erros, seja diante do casamento, seja da criação dos filhos, seja como profissional, seja como a maneira que você tem tratado o seu trabalho, a sinceridade, a verdade, o reconhecimento de quando erra, assumir os seus próprios erros, para que você possa ter uma vida próspera, porque o verso diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança a misericórdia. Não basta então, tem uma outra questão aqui, não basta confessar, só assumir o erro, é preciso parar de errar os mesmos erros. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, não fique insistindo, não insista em ficar cometendo erros, os mesmos erros. Confessa e deixa, para que você tenha uma caminhada mais bem-sucedida, mais próspera, mais abençoada. E isso certamente vai trazer consequências boas para a sua vida, para que você tenha uma trajetória de paz. Reflita sobre isso, pense sobre isso, se você tem se esquivado e não tem assumido os seus próprios erros. Que cada um de nós possamos pensar a respeito disso, em vez de justificar a nossa culpa, colocando a culpa em outra pessoa. E você sabe que os seus erros são os seus erros. As escolhas e as suas decisões são suas. Então não adianta culpar o seu cônjuge ou seja quem for. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Fique na paz. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa com paz e saúde sobre a tua família. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.